Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus nos abençoe, que em mais esse momento de aprendizado esteja nossos corações abertos para esse entendimento, para essa vontade em aprender. Porque os evangelhos estão aí, disponíveis a todos nós, em todos os momentos que nós procuramos. A vida de Jesus, os exemplos de Jesus são lembrados pela maioria, pela maior parte da humanidade. Então, vamos refletir, trazer para a nossa prática diária, começando pelos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, mesmo pensamentos caladinhos, né? Pensamos aí em silêncio. Se esses pensamentos forem contrários às leis de Deus, aos ensinamentos que Jesus exemplificou, então nossos pensamentos foram adulterados. Precisamos começar pelos nossos pensamentos. Que Jesus, o Mestre, que envolve toda a humanidade, mais uma vez nos assista, nos inspire e mais essas reflexões. Que todos os lares sejam assistidos, envolvidos pelas forças do amor maior. Que Jesus abençoe, que Deus nos abençoe. Muito bom estar novamente estudando mais um capítulo do Evangelho segundo a doutrina espírita, falando dessa base da vida, dessa base da comunhão, da fraternidade, que é o amor, o perdão, do entendimento que nos liga, que nos fortalece para a continuidade das nossas caminhadas aqui na Terra e no plano espiritual. Agradeço sempre a Deus pela oportunidade da vida, pelos amigos, pela família. Agradeço a esses amigos espirituais que junto a mim, a cada instante, me fortalecem, inspirando-me, enviando novos e novos amigos que se tornam apoios. Agradeço a SECA, caminheiros do amor, que confiam e me dão a oportunidade em mais uma vez estar falando do Evangelho de Jesus. Agradeço aos amigos por emprestarem os ouvidos, por fazerem parte desse aprendizado, desse entendimento, dessa busca. E vamos trabalhar a fé, trabalhar a confiança, trabalhar a simplicidade. Sejamos nós, um dia, os puros de coração. O capítulo do Evangelho que vamos estudar hoje, e as nossas reflexões vão se fazer em torno desse capítulo, em torno desse item, é o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Como é o nosso coração? Como está o nosso coração? O que desejamos nós desse nosso coração? Lembremos que nosso coração, nossa essência, nosso pulsar em vontade, em viver,
em praticar, em estar sempre vivos, ali pulsando na alegria. Como anda? Como estamos alimentando esse nosso coração? Porque todos nós trazemos, como sempre falamos, essa semente do Pai. E se trazemos essa semente, somos herdeiros dessa semente de Deus, então nós temos aí escondidinha em algum lugar essa pureza, né? Só precisamos descobrir onde ela está escondidinha e colocar em prática, para que a nossa luz se acenda, se expanda mais e mais. Simplicidade, humildade. Sejamos nós, como disse lá atrás Jesus, simples e puros como o coração de uma criança. Estamos exercitando isso? Nós praticamos essa simplicidade, essa humildade no nosso dia a dia? Então, esse capítulo, ele justamente faz o capítulo todo, esse capítulo 8, é uma forma de analisarmos como anda, como estamos tratando, alimentando, como estamos nos esforçando para alcançar esse entendimento do Evangelho de Jesus e praticá-lo no nosso dia a dia. Eu separei uma mensagem bem rápida aqui também para nós. E de repente, deixa eu ver se eu acho a mensagem. Eu acho que eu perdi a mensagem. Mas não tem problema. É uma mensagem que nos desperta, que nos cutuca essa adulteração. Lá atrás, Jesus procurado, temos aí, acho que todos têm muito em mente essa passagem que levam até ele, a mulher adúltera, onde essa mulher era encaminhada, inclusive, por aqueles que pregavam a moral, os doutores da lei evangélica. Evangélica no sentido religioso, né? Religiosidade adulterada, digamos assim. E toda aquela multidão que também clamavam por uma justiça, e que essa justiça fosse feita de que forma? Matando, culpando, apontando os dedos. E Jesus abaixa a cabeça e continua ali. Até que ele responde: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então imaginem, todos adulteravam. De que forma? De alguma forma. Não significando apenas o adúltero, relação homem-mulher, casamento, não casamento, mas de uma forma ou outra, os pensamentos, as atitudes não eram coerentes com as leis do Pai. Então, um a um, retiraram-se, restando apenas a mulher, que no olhar de todos, pecadora. Jesus pergunta a ela: onde estão seus acusadores?
vejamos. Em outra passagem, Jesus também coloca: todo aquele conhecedor do meu Pai, do meu Evangelho, das leis divinas e agir de outra forma, é um adúltero. E é sobre isso que nós vamos falar. Falamos, seguimos, como sempre é colocado. Desejamos viver na harmonia do mundo celestial. Vivermos nessa harmonia e serenidade, equilíbrio, de justiça, de acordo com o que Jesus colocou. Somos fiéis a tudo que Jesus colocou? Porque se não formos, se não somos fiéis a tudo aquilo que Jesus exemplificou, que Deus enviou, para que nós aprendêssemos ali, né, na prática, como diríamos, ou como falamos hoje, de forma lúdica, concreta, porque Jesus foi concreto, não foi só literatura, não foi leitura, não foi escrita. Ele praticava. Será que nós estamos fiéis, sem adulterar com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho? Tudo isso que ele exemplificou? Será que nós não julgamos? Será que nós silenciamos ou nós fazemos parte daquele coro onde, ao ouvir uma falha ou uma atitude de outro irmão, de outro companheiro de jornada, e nós já vamos lá, nossa, é mesmo, você viu? Olha, mas aconteceu por causa disso, porque se nós agirmos assim ainda, nós também estamos adulterando. Adulterando o quê? Tudo isso que nós já aprendemos. Porque o Evangelho de Jesus, os exemplos de Jesus, não julgar, ser simples, acolher o outro, mesmo aquele que errou, acolha com teu amor, sem julgar, sem ficar buscando os detalhes do erro e justificando. Isso já não condiz com o Evangelho de Jesus. Então vamos lá para o nosso capítulo. Esse capítulo, na semana passada, foi o item 1, item 2. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Foi falado na semana passada. Então, por isso essa introdução. Como estamos alimentando o nosso ser de vida? Esse pulsar, essa vontade em estar, fazer parte do reino de Jesus. Então vamos lá, eu vou falar com vocês o item 5 e o item 6. Pensamento, pecado por pensamento e adultério. Pensemos sempre que para fazermos a prática do Evangelho de Jesus, precisamos ter simplicidade. Precisamos ter a humildade. São os itens, os pontos, as normas, os valores que todos nós precisamos colocar no altar das atitudes diárias.
no nosso pensamento, como já falamos. O item 5. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. O adúltero, lá na nossa historinha, a mulher adúltera, ela foi levada até Jesus. Inclusive, como foi dito, como é ali nas Escrituras, por aqueles que conheciam, que falavam em moral, na moral, nos ensinos divinos. Mas, na verdade, ainda praticavam aquela lei, até a Silvia usou uma palavra antiga, lei de talião, acho que é isso, dente por dente. Então, veja o que faltava. Eu contemplo as atitudes, eu admiro as atitudes, eu quero viver no reino que Jesus prometeu, está falando, mas as minhas atitudes, o meu pensamento, ainda é aquele lá do início, lá de trás. Vamos punir. Jesus não punia. Jesus não chamava lá os anjos, né? Os espíritos superiores, e dava um comando para eles: olha, pecadora, vai lá e vocês eliminem de vez com isso. Não, não é assim. Então veja o quanto a nossa fragilidade de espírito encarnado, a gente se torna vulnerável. Então razão não pode ser confundida. Não pode ser confundida com a fala, com o estudo intelectual, do aprendizado, de acordo com o que lhe convém. Infelizmente, nós temos essas confusões, porque muitas vezes aquele bem apanhado nas literaturas conseguem até mesmo convencer de forma enganosa, adulterada. E isso nós, como espíritas, vamos lá para as nossas mediunidades, as nossas sensibilidades. Quantos de nós não fizemos ou não fazemos as confusões acomodadas para justificar as nossas ações, as nossas atitudes, colocando, mas é o meu mentor espiritual, é a falange de espíritos que está me conduzindo. Sendo que nós temos que ter a humildade, a simplicidade em fazermos essa nossa autoanálise. Então, nós médiums, ou os médiums, ou os sensíveis já ao Evangelho do Cristo, a essa comunicação, que todos nós temos as comunicações de acordo com o nosso coração. Então, precisamos analisar sempre, porque os bons espíritos, a comunicação, a inspiração é sempre boa, simples, humilde. Quando falta-nos a humildade, a simplicidade, não é do irmão espiritual, mas é nossa. Então a gente acaba
adulterando também. Então vamos lá, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Ninguém vai adulterar sozinho, é o que o Cristo colocou. Mulher, onde estão aqueles que estavam aqui nesses instantes te acusando? E onde está, então, aquele que com ela adulterava, enganava? E nós? Então, isso está lá em Mateus, né? E o item 6, a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem agora citada por Marcos de Jesus, tá? Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Então, tudo isso nós colocamos agora. O nosso pensamento, mesmo aquele mais silenciosinho ali, mais quietinho. Como estamos pensando de acordo com todos os acontecimentos? Estamos pensando como Jesus nos ensinou? Ficamos nós buscando justificativas da nossa razão, egoísta, orgulhosa. Porque se assim estivermos, nós também somos adúlteros. Porque como é colocado, a acepção da palavra, Jesus utilizava não só ali a mulher adúltera, mas principalmente no nosso dia a dia. Como estamos nós interpretando todo esse evangelho? Então, são reflexões que nós devemos fazer todos os dias. Como dizia, como é citado, Santo Agostinho, né? Sempre nos lembramos dele. Antes de dormir, façamos a nossa reflexão. Se alguma coisa eu fiz que magoou, que constrangeu, que causou uma sombra de dúvida no coração do outro, e é naquele momento, o meu coração, na hora da minha reflexão, eu me lembro, nossa, eu falei alguma coisa e eu percebi que aquele coração ficou constrangido. Ah, mas foi sem querer. Tudo bem, foi sem querer. Vá e não peques mais. Não é assim que Jesus colocava? Então, nós sejamos, que nós façamos como Santo Agostinho. Vamos pensar. E amanhã erremos
dormimos menos que hoje. E os médiums, façamos essa análise em todos os momentos. Não culpemos, não coloquemos, não usemos os irmãos espirituais como desculpas para os nossos deslizes aqui na Terra. Erramos, falhamos, cometemos por culpa própria nossa. O Evangelho está aí para nos esclarecer. A doutrina espírita nos esclarece pingo por pingo. É acesso de todos. Para isso precisamos querer, aprender, mudar. E nós só mudamos, só constatamos que aprendemos quando a nossa prática se fizer sem adulterações, sem as enganações. Era isso que tínhamos a falar pouco hoje, essa reflexão. Perdoem-me as minhas falhas. Qualquer dúvida, como sempre coloco, a SECA está aberta, de braços abertos, para atender, acolher, tirar as dúvidas de todos nós. Que Jesus abençoe, nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos os lares, todos os cantos do nosso planeta, com tantas dores, tantas necessidades. Que Jesus envolva cada um que traz hoje no coração o desejo em fazer o bem, em praticar, em utilizar a mediunidade como Ele nos ensinou. Que Jesus abençoe aqueles que ainda não o compreendem, que ainda não conseguiram fazer um pouquinho, que ainda fazem essas adulterações com o Evangelho que Ele trouxe. Jesus, continue batendo na porta e que essa porta desse coração seja aberta. Muita paz, muito obrigada e até um próximo momento.